Você chegou num determinado terreiro, o guia espiritual que te atendeu falou: filho, você precisa desenvolver a sua mediunidade, você precisa trabalhar. E aí nesse momento você entra meio que em parafuso e você fala: eu só vim aqui para tomar um passe, eu não quero desenvolver. Não quero ter o compromisso de estar no terreiro todos os determinados dias dos trabalhos, deixar de ir em locais que eu gosto, deixar de fazer coisas que eu gosto por conta do compromisso de ter que estar no terreiro. E agora, o que é que eu faço? Fica comigo nesse vídeo que eu te conto tudinho. Saravá, macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, eu espero que todos estejam bem. Para você que não me conhece, meu nome é Andréia e você está no canal Filha do Marabô. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E é isso, pessoal, o que fazer nessa hora? Porque muitas das vezes isso acontece, na grande maioria das vezes, quando você é um médium de incorporação. E aí o que acontece com aquele médium? Ele vai chegar na assistência, na hora que começa os trabalhos ele já sente o corpo estremecer. Muitas das vezes ele já está passando mal até em casa, né? Vira e mexe, ele sente umas tonturas, ele sente uns revertérios, apita o ouvido, tem sonhos totalmente espirituais e reais, porque são. Só quem é médium sabe como que são os sonhos dos médiums. Não é brincadeira não, pessoal. Então, a principal questão que eu quero trazer aqui para a reflexão de vocês é a seguinte: para que serve a incorporação na vida do médium? Porque sim, a narrativa da Umbanda vai dizer que o médium, ele precisa desenvolver a sua mediunidade de incorporação, tá, pessoal? Porque a incorporação é uma faculdade mediúnica, uma delas, né? E dentro do terreiro, o médium que ele já vem com esses sintomas, com essas características, dentro de um terreiro de Umbanda, é isso que ele vai ouvir, que ele precisa desenvolver a sua mediunidade de incorporação, para ir para o terreiro, trabalhar, ajudar as pessoas e fazer caridade. Pessoal, mas, na verdade, existe pelo menos uma segunda razão para que um determinado médium tenha a mediunidade de incorporação. E não, essa razão não tem nada a ver com ir para o terreiro e fazer caridade, atendendo e ajudando as outras pessoas. Porque é nisso que nós somos levados a acreditar. A maioria dos médiuns, quando estão começando a ter os primeiros sintomas de que são médiuns de incorporação, né, aí a primeira coisa que o médium faz: vou procurar um terreiro, vou procurar orientação para saber o que está acontecendo comigo, o que é que eu tenho que fazer. Mas muitas das vezes aquele médium não quer saber. Ele não quer ter compromisso com o terreiro e não tem nada de errado com isso. É porque nós precisamos analisar as coisas pautados na verdade, pessoal. Tem coisas que precisam, muitas coisas, aliás, que precisam ser desmistificadas. Nós estamos aí às portas de 2026. Muitas questões não cabem mais no dia a dia dos médiuns. Nós estamos tendo acesso, os médiuns estão tendo acesso a muitas informações e, infelizmente, a grande maioria delas desencontradas, sem fundamento, sem fundo de verdade, ou seja, muita desinformação que levam esses médiuns à confusão, a se confundirem cada vez mais em relação à sua mediunidade, em relação às nossas religiões, sobre o que fazer, e acabam simplesmente desistindo, parando no meio do caminho, abandonam os terreiros, aí tentam fazer alguma coisa em casa, mas se cansam, acabam desistindo pela falta de estímulo, pela rotina do cansaço, muitas das vezes pela falta de conhecimento,
mesmo, né, de não saber o que fazer, como fazer e, enfim, acabam desistindo e sofrem, pessoal, porque a mediunidade, ela é uma faculdade mediúnica intrínseca dentro do médium. O médium que ele não pratica efetivamente a sua mediunidade de uma maneira saudável, isso é muito importante ressaltar. A mediunidade, ela precisa ser praticada de uma maneira saudável. E qual é essa maneira saudável? A maneira que faz sentido para aquele médium, a maneira a qual ele pratica e se sente completo, e sente que está fazendo aquilo que é certo, que faz sentido para a vida dele, que tem a ver com a vida dele. Então, meus queridos, a pergunta que não quer calar, enfim, se o médium é um médium de incorporação, mas ele não suporta a ideia de estar dentro de um terreiro, trabalhando para ajudar as outras pessoas, fazendo a caridade, enfim, se ele não suporta essa ideia, por que ele tem aquela faculdade mediúnica? Por que ele é um médium de incorporação se ele não quer saber de estar dentro de um terreiro? Eu vou falar algo para vocês aqui nesse vídeo que muito, mas muito pouca gente costuma falar, mas faz parte, pessoal, não adianta, tem coisas que precisam ser ditas, inclusive para ajudar as pessoas a se entenderem como médium, no caso, os médiuns, principalmente os que estão chegando agora nas nossas religiões de matriz afro. E abro um parênteses também para a questão de que existem muitos médiuns que estão há muito tempo dentro de determinados terreiros e estão ali com a sua vida espiritual totalmente estagnada. Eles acabam fazendo tudo no automático, muita gente assim, muita, vai por N questões, medo, receio, enfim. Por quê? Porque muitas das coisas que são faladas para os médiuns que vão procurar ajudas nos terreiros é que se ele não desenvolver a sua mediunidade e for fazer caridade no terreiro, a sua vida vai virar um caos, a sua vida vai virar pelo avesso, seu relacionamento vai para as cucuia, você não vai ganhar dinheirinho, sua vida vai andar para trás. E isso, pessoal, não condiz com a realidade. Tá? Isso não é possível continuar acontecendo nos dias de hoje. Então, se você é um médium de incorporação, saiba que existem duas razões, como eu ia dizendo, para você ser um médium de incorporação. A primeira, sim, é que muitos têm essa missão e ele sente aquele chamado dentro do peito dele, dentro do coração, quando ele se vê, quando ele pensa em estar dentro de um terreiro, ali incorporando, confraternizando com os seus irmãos ali da casa, incorporando os seus guias, fazendo os atendimentos, ele até se emociona, o coração dele arde, queima. Então esse é um médium que tem uma missão dentro dos terreiros, esse é um médium que tem esse chamado, mas muitos não têm, e isso não significa que tem alguma coisa errada com esse médium. É que, na verdade, todos os médiuns de incorporação, eles têm essa particularidade de serem médiuns de incorporação porque eles são porta-vozes de espíritos. É isso. A incorporação é exatamente, no primeiro momento, para isso. Para o guia espiritual, para aquela entidade tomar ali o corpo do médium e falar aquilo que ele precisa falar. Como que era antigamente? Antigamente, não existia tantos terreiros. A grande maioria das pessoas, as mais simples, as pessoas pobres, moravam em locais afastados, zonas rurais. E o guia espiritual, quando tinha que chegar, ele chegava dentro de casa e falava tudo o que precisava falar ali para a família. E estava tudo certo. Muitos terreiros começaram assim. Então, muitas das vezes, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que tem a mediunidade de incorporação, mas não sente dentro de você a necessidade, porque a pessoa que tem esse chamado, ela vai sentir a necessidade, é forte, é muito forte, de estar dentro de um terreiro. Se você não tem, aguarde. Continue frequentando o terreiro, se você assim o quiser, para tomar o seu bom passe.
Você vai sempre ouvir desse ou daquele guia que você precisa desenvolver a tua mediunidade. O guia está fazendo o papel dele, possivelmente. Mas a qualquer momento, dentro da tua casa, o teu guia espiritual vai chegar. Então é importante você, que já tenha consciência que é um médium de incorporação, mas você não quer estar dentro de um terreiro, fica sempre com seus banhos em dia, banhos de descarrego principalmente. Porque a hora que o teu guia espiritual quiser se manifestar dentro da tua casa e falar o que ele precisar falar para você, te dar as orientações de vida para te ajudar, fica mais fácil para ele chegar. A verdade é essa. Por quê? Porque muitos médiuns, lembra, por exemplo, Chico Xavier, ele tinha mediunidade, psicografia, psicofonia, ele ouvia e escrevia, sem olhar o que ele estava escrevendo, não era isso? Ou seja, os guias espirituais usavam da mediunidade dele para trazer mensagem e ele escreveu centenas de livros. Então, a principal razão pela qual o médium ele tem a mediunidade de incorporação é que ele é um porta-voz de espíritos. E aí, no caso, ter o guia de frente, em determinado momento, no momento oportuno, ele vai chegar e dar as orientações que precisam ser dadas para você e para a tua família. Amanhã ou depois, se você decidir ir para o terreiro, nada te impedirá. Agora, o que não pode é o médium se sentir obrigado a estar dentro de um terreiro se aquilo não arder dentro do coração dele, se ele não sentir o desejo de ir. E tampouco colocar medo na vida dos mestres. Se você não for, sua vida vai andar para trás, etc, etc, etc. Isso é que não pode. Mas, infelizmente, acontece. Vocês me entenderam? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Faça uma reflexão se você se encontra nesse lugar, com esse tipo de sentimento. Ah, mano, eu sinto o meu corpo tremer quando eu estou dentro de um terreiro. Dentro de casa, de vez em quando, me dá uns revertérios, umas tonturas, meu ouvido apita. Mas eu não me vejo dentro de um terreiro, incorporado, trabalhando. Né? Faça uma reflexão acerca disso que eu te falei aqui. E veja se isso faz sentido para a sua vida. Porque é uma realidade que muito poucos gostam de falar, mas é uma realidade. Entendido? Um beijo para você, muito obrigada por permanecer comigo até aqui nesse vídeo. Muito axé para todos nós!